Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Graça e paz a todos. Estamos aqui em mais um momento de compartilhamento da minha história, né? Onde a gente está aprendendo a conviver com algumas situações, superando as situações. Né? Vocês estão fazendo conhecimento das minhas experiências e superações com Deus, que sem o Senhor na minha vida nada disso teria sido conseguido de fato. Eu não saberia onde eu estaria ou como eu estaria se não fosse o meu Consolador Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo através dessas mensagens não são apenas exposições, né, da minha vida, mas é a primeira vez em que de fato eu compartilho, eu abro meu coração e eu falo sobre as minhas experiências. Eu não tive ainda essa chance. Muitas pessoas estiveram comigo, mas não estiveram observando como eu observei, aprendendo como eu aprendi e vivendo como eu vivi. Então é a primeira vez que eu faço isso, que eu realmente exponho, falo. E eu creio também que a partir disso, Deus ele é aquele que está falando algo ou ensinando algo a quem está vendo agora a partir deste vídeo, quem está aí do outro lado. Então eu acredito muito nisso, no agir de Deus, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos iniciar com a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos, número 46. É uma palavra bastante conhecida, que diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem para sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse texto, ele fala muito do que Deus ele fez neste momento da minha vida. Como vocês puderam acompanhar a primeira parte do vídeo, o milagre de Deus, a transformação de Deus na minha vida. A segunda parte eu falo sobre a superação de um aborto, né, daquele momento tão difícil que eu vivi, né, uma criança, um filho tão desejado, tão planejado, tão esperado e aconteceu de que não era o momento. E nós, agora no início de 2019, decidimos, a partir daquele momento, daquele aborto, a gente decidiu ficar no mínimo os 6 meses que o obstetra ele ali pediu, ele nos orientou, não é? Sem tentar, sem engravidar, para que o útero ele fosse restaurado, fosse, não é, para esperar, né? No mínimo 6 meses. Nós, como queríamos muito e queremos muito o nosso segundo, a companhia, né? Uma companhia para Nicolas, mais um filho para que esteja em nossos braços. Então a gente não se preveniu, né? Eu não voltei a tomar a pílula anticoncepcional. A gente estava fazendo outras opções para que num futuro próximo eu não tivesse que parar novamente e esperar mais tempo. Então a gente ficou dessa forma, nesses 6 meses. E sem nenhum vacilo, porque eu sabia dos riscos que ocorreria se eu tivesse uma gestação antes desse período. E assim, eu não procurei um ginecologista, uma ginecologista, porque eu estava esperando justamente esses 6 meses se cumprir, para que aí eu pudesse tomar as providências necessárias para engravidar. Eu não ia de cara, passou 6 meses, vamos engravidar. Eu sei que as coisas não acontecem dessa forma. E assim, lidar com o meu físico também,
a partir do que eu passei, não ia ser de todo jeito, né? A emoção tinha que estar estabelecida, mas o físico também. Eu tinha total consciência disso. E ao passarem os 6 meses, coincidentemente, quando fez 6 meses, aconteceu de que a gente suspeitou de que tinha dado um vacilo. E aí eu tomei a pílula do dia seguinte, porque a gente sabia que a gente não estava preparado naquele momento, a gente não tinha tomado as devidas precauções para uma possível gravidez. E eu estava sensível, né, por conta de não estar tomando pílula, e aí a gente tomou a pílula do dia seguinte. E passou o tempo. Meu período menstrual veio normalmente, como acontecia todos os meses, e não passo de 3 dias, né? No máximo 4, mas é muito raro eu ficar menstruada 4 dias. E aí, com 3 dias, foi embora, isso no mês de maio, no início de maio, com 3 dias foi embora e voltou com uma semana. Voltei a menstruar com uma semana e não parou. Foi pouquinho, depois foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu fiquei assim, assustada. Eu disse, eu não entendi, porque assim, estava regular e de repente, após um período menstrual, com uma semana voltou novamente, aí eu fiquei preocupada. Fui marcar uma consulta na ginecologista, falei de uma suspeita, de mioma, porque eu não tinha outra opção, outra ideia do que fosse. E aí marquei, mas na clínica aqui onde eu marquei, não tinha para logo, tinha para uma semana depois, né? Ela já tinha acabado de fazer as suas consultas um dia antes, e aí só tinha com uma semana. Mas tudo bem, eu vou esperar. E entrei em contato com algumas pessoas, fui indicada a tomar um Transamin para acessar o sangue, porque também já estava incomodando demais. Não doía, não sentia nada, mas é um incômodo, não é? Principalmente assim a longo prazo, acontecendo constantemente. E aí eu fui na farmácia comprar o Transamin, ia tomar por conta própria, porque eu estava esperando a consulta. Mas aí, ao chegar na farmácia, eu me deparo com um sentimento, uma sensação de comprar um teste de gravidez. Mas por que eu compraria um teste? Eu questionei a mim mesma, aquele sentir. Eu disse, não. Aí comprei o Transamin, comprei um anticoncepcional, porque já tinha passado do dia de tomar, eu disse, vou tomar agora, porque isso também vai cessar, pode ajudar a cessar o sangramento. E aí voltei para casa, mas com aquela sensação, não toma, não toma, não toma. E aí eu li a bula, pesquisei no médico Google, né? E eu vi que suspeita de gravidez, a mulher que tem a suspeita de gravidez não poderia tomar. Aí eu não tomei, esperei meu marido chegar, contei para ele a sensação, contei que não pode tomar se tem suspeita, mas ele disse, tu tá com suspeita de gravidez? Eu não sei, mas eu tô sentindo isso, vai comprar o teste. E ele foi comprar o teste e eu estava grávida. E para alegria de todo mundo, porque a gente pensou que fosse mioma ou algum outro problema, não é? Mas aí todo mundo se alegrou com aquela notícia, ao mesmo tempo que eu. Não foi uma alegria 100%, porque eu pensei, eu estou grávida, amém. Mas eu já estou sangrando. Eu já soube dessa notícia dentro de uma situação que me fez lembrar a perda do outro. Então, assim, era esperança mínima. E assim, eu não estava com a esperança de que iria vingar, porque eu já estava sangrando. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia, eu tinha consciência de que se realmente não fosse para ter, eu ia passar por tudo aquilo de novo. Tudo bem. A gente foi fazer um ultrassom e não dava para ver o feto, estava muito novo, estava no início mesmo, mas tinha o saco gestacional
O obstetra ele não pôde constatar de que havia vida, porque só dava para ver o saco gestacional. Eu estava gravidíssima, mas ele não podia, né, a não ser, passou novamente o remédio Tragestan para que eu ficasse usando em casa e repousando, aquela coisa toda, até a volta para outra com 15 dias para fazer uma nova ultrassom e aí constatar vida, né? E tomar as devidas precauções. E aí eu fiquei em casa de repouso durante esse período, esperando, né, os 15 dias para voltar lá e fazer um novo ultrassom. Beleza. Durante esse tempo, foi um período difícil. Foi um período de muita confusão na minha cabeça. Por quê? Porque eu tinha entendido que o propósito de Deus comigo era estar à frente de uma mocidade, tomar conta daqueles jovens, né, como filhos na fé, como pessoas que estavam precisando de mim ali. Se eu fosse mãe, eu não ia dar assistência e a ajuda que eu poderia dar. Eu tinha entendido tudo isso. Foi um período difícil, mas foi um período de muita aprendizagem. Esses 5 meses junto à mocidade, eu também tinha aprendido tanta coisa, eu tinha vivido momentos ali, eu estava aprendendo a me preocupar com eles como filhos de verdade, eu estava ao lado deles, eu sempre procurei estar junto, conversar, sabe, resolver problemas, ensinar. E aí eu estava presa de novo aqui em casa, sabe, por algo que assim que a gente não pediu naquele momento, a gente não estava tentando, não foi como da outra vez que a gente queria, tentou e conseguiu e foi maravilhoso. A gente estava, eu estava me sentindo inútil, sabe? Eu pensei, eu meio que nem vou ser mãe, porque eu estou nessa situação, eu não tenho esperança, mas também não estou ali com eles. Mas tudo bem. Quando passou esse período, que a gente foi fazer um novo ultrassom, aí o médico ele conseguiu ver fluxo e ele disse: mãe, se tem fluxo tem vida. Ele tentou aproximar a imagem, mas realmente estava muito novinho, muito novinho. O saco gestacional ele constatava que tinha algo dentro, mas era muito pequeno, não dava para ampliar, não dava para ver. Ele explicou até lá a questão de centímetro de quando é que dá para constatar, para visualizar. E aí eu saí de lá feliz da vida. Eu pensei, amém, tem vida, a gente vai lutar por ele ou por ela, a gente vai fazer o que for preciso, o que for da vontade de Deus. Eu pensei, essa gravidez ela veio num período em que a gente não estava planejando, a gente ia se cuidar, mas veio. Ela veio numa situação já difícil, porque ela já veio com sangramento e preocupação e tudo mais, mas está aqui e tem vida, então é o meu milagre. Eu, as esperanças veio assim, ó, é coisa de mãe, eu não sei nem explicar, mas quem é mãe sabe. Sabe que eu fiquei viva de novo. Disse, não, vou lutar por isso. E a mocidade estava sempre aqui, estava me ajudando, vinha me ver, vinha me abraçar, me dava palavras e foi lindo, foram momentos muito lindos. E a gente ficou aqui de repouso novamente, meu marido cuidando de mim, todo mundo cheio de esperança e foi maravilhoso. Meu filho Nicolas, o tempo todo carinhoso, amoroso, o sonho dele é ter uma companhia para brincar, ele é muito só, como eu falei no outro vídeo. Mas aí a gente fez a nossa parte. Nisso estava se aproximando o Congresso da Mocidade. E eu estava aqui em casa e eu dizia para Deus, eu dizia para meu marido, eu dizia para minha família: a gente vai comemorar 10 anos de mocidade, a gente tem uma festa para dar a Deus, a gente tem que estar lá, a gente tem que organizar, a gente tem que ornamentar, mas eu abro mão de tudo isso para cuidar do que está dentro de mim agora. Eu vou ficar aqui
pelo meu bebê, vocês vão fazer tudo porque vocês são prendados, vocês sabem. E assim, nem que pelo telefone eu dei algumas instruções, sabe, eu, graças a Deus, tenho companheiros de trabalho ali que é 100%, sabe? Eu não estava só, nem com Deus, nem com as pessoas ao meu redor. E aí, meu marido, ele é dirigente comigo da mocidade, e ele podia estar lá, eu estava despreocupada, eu só queria receber o meu milagre. E eu fiquei de boa em casa. Mas aí veio o aniversário do meu filho, no final de junho. A gente tinha uma data marcada para ir fazer ultrassom, um novo ultrassom, no dia 28 de junho. E no dia 27 é aniversário do meu bebê. E aí a gente comemorou o aniversário do meu filho, ele fez 6 anos. Como ele estava para completar ano e a família ia estar toda reunida no sábado, dia 29, a gente não fez bolo, não fez nada, a gente deixou para fazer tudo no sábado, dia 29, né? Que a família dele, os avós, por parte de pai, iria estar aqui, né? Meu sogro, minha sogra. E aí a gente ia fazer tudo junto. Então, assim, uma semana antes, acho que umas 2 semanas antes, eu tinha orado a Deus, agradecendo, né, por essa esperança. E eu pedi a Deus que, assim, que a vontade dele fosse feita na minha vida. Mas como filha, pidona mesmo que eu sou, eu pedi a Deus, Deus, se é mesmo meu milagre, e eu sinto que é um milagre, que vai ser um milagre, que dessa vez vai vingar, nós vamos recebê-lo em nossos braços. Alegra o nosso coração com isso. O Senhor sabe o que a gente quer. Então alegra o nosso coração. E eu pedi a Deus com muita certeza, segurança no que eu estava pedindo e esperava uma resposta de Deus. E aí, na noite, quando a gente estava aqui em casa, em reunião, em oração, num momento único de Deus mesmo, Deus, ele me responde. Ele me responde através da sua palavra, que vai alegrar o nosso coração. Ele usou essas palavras, porque foi algo do meu íntimo com Deus. Eu pedi, alegra o nosso coração, alegra o meu coração. Me dá a alegria de tê-lo aqui comigo, entre eu e Nicolas e mim, todo mundo junto e a gente cheirando, abraçando. Faz isso, Pai. E ele respondeu com essas palavras: eu irei alegrar o coração de vocês. E aí eu não tive mais dúvida. Deus, ele é maravilhoso, ele responde, ele age nos mínimos detalhes para que a gente perceba o quanto ele se importa em responder, em agir, em estar junto. E aí a gente passou a semana, chegou o aniversário de Nicolas, né, na quinta-feira, e na sexta, como já tinha passado mais uns 15 dias, a gente foi fazer, né, um novo ultrassom. A gente foi na clínica aqui mesmo da cidade, era na sexta-feira, dia de bater ultrassom aqui, então a gente foi. Eu fiz uma transvaginal, porque só assim dava para ver, era muito novo, né, como eu já relatei antes. Então, quando a gente chegou lá, a notícia foi: mãe, abortamento retido. A criança não está viva. A notícia não é boa. Aí foi aquele silêncio na sala. Eu, meu esposo, olhando para o outro, sem entender nada. A gente saiu de lá num silêncio tão grande, sabe? Sem saber o que dizer um para o outro. A gente vinha caminhando na rua, descendo, a clínica é bem pertinho da minha casa. E a gente caminhando, calado. Antes de entrar dentro de casa, porque a gente tinha que dar notícia para todo mundo, e assim, o que mais me doía era dar notícia a Nicolas. Porque ele ficava dizendo: Jesus levou meu irmãozinho, Jesus não vai levar de novo. Ele orava na minha barriga, tudo. Ia ser muito difícil para mim dar essa notícia a ele de novo. E quando eu cheguei na frente de casa, eu e Mi, a gente... E aí?
Bom, vai fazer o quê? Não sei. Como é que vai ser? Não sei. Não sei de nada. A gente entrou, sentou na mesa e a única coisa assim que me confortou naquele momento foi todo mundo me apoiar. Que você decidir, está decidido. Isso foi na sexta-feira, dia 28. O Congresso da Mocidade era na terça-feira, dia 2. Né? Em poucos dias, né? 3 dias depois. E aí veio aquela preocupação todinha. Como é que eu já estava me sentindo inútil com relação à mocidade. Por conta de estar em casa de repouso, sem poder articular, sem poder resolver, sem poder fazer nada. Mas graças a Deus eles deram conta de muita coisa, recursos financeiros, tudo, ensaios, eles deram conta de tudo. Mas eu gosto de estar de dentro das coisas, eu sou assim, quando eu entro num negócio, eu gosto de participar, eu gosto de dar o meu melhor, eu gosto de fazer, de me sentir viva, útil, sabe? E aí eu já estava naquela de passei muito tempo aqui de repouso, lutando por essa criança, abri mão dessas coisas, designei pessoas para fazerem as coisas, tudo, e agora eu não tenho mais nada. Eu não estou vazia, literalmente, porque a criança estava dentro de mim, mas não tinha mais nada. E aí todo mundo me apoiou. O que é que tu vai fazer? Eu pensei, se eu ficar com essa criança dentro de mim até passar o congresso, foi na sexta, aí passa sábado e domingo, segunda, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí no domingo eu não iria para o médico, eu só iria na outra segunda. Mais de 8 dias, uma criança morta dentro da minha barriga. Isso poderia me prejudicar. Também se eu fosse para o médico e a criança não saísse espontâneo como foi da última vez, eu ia ter que passar por um processo de curetagem de novo. Na última vez, em novembro, eu passei 3 dias lá no hospital. Eu não iria querer passar 3 dias dessa vez, não ia dar. Eu não ia conseguir estar longe de fato das coisas que envolvem a mocidade, da minha família, do meu filho. Ia ter a festinha do meu filho no sábado. E aí eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E que bom que a minha família estava me apoiando, estava me ajudando. E eu começava a orar a Deus. Sabe, gente, era uma confusão tão grande na minha cabeça de por que eu não pedi para engravidar agora. Eu fiquei ausente de ajudar a mocidade em tanta coisa. A gente está às vésperas de um congresso e eu estou nessa situação. Eu não sei nem o que resolver e eu não sei nem o porquê. Então, eu decidi. É sexta-feira. Se tiver que passar 3 dias lá, eu passo. É o jeito. Eu não vou ficar com essa criança com o feto na minha barriga morto. Eu não sei o que pode acontecer, né? Possa ser que as coisas piorem. Então, se for para passar 3 dias lá, eu passo. Mas eu tenho que ir hoje. Porque eu quero estar presente no congresso. Eu quero fazer o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E aí a gente arrumou as coisas e foi embora. Foi meu marido. Dessa vez minha mãe não foi. Dessa vez a Aline não pôde ir. E meu marido ele também não podia ficar. Mas eu pensei aqui comigo, eu tenho que ir hoje. Ele, vamos deixar para segunda-feira? Eu falei, não, se eu for segunda eu não vou estar aqui no congresso. Vamos deixar para tal dia? Eu disse, não, eu quero ir hoje porque eu tenho esperança de estar a tempo no congresso. Não, mas não pode ser assim, e pensa direitinho e tal, e não tem ninguém para ficar contigo, tua amiga foi fazer uma viagem, é final de semana, tua mãe vai estar ocupada, tem Nicolas, eu ainda trabalho amanhã de manhã. Ah, foi tanta coisa, tanta coisa. Eu disse, olha, eu sei como foi da última vez, não vai ser diferente dessa vez. Eu vou para lá e se preciso for, eu fico sozinha. E eu tenho certeza que amanhã eu estou em casa. Eu quero ir hoje ainda. Isso já eram as 6 horas da noite, viu?
6 horas, estava escuro já. 6 horas da tarde, mas estava escuro. E eu disse, eu quero ir hoje ainda, e eu sei que amanhã eu vou estar em casa. Porque eu não vou ficar longe da festinha do meu filho, de estar nesse momento com a minha família, com meu filho aqui, não. E a gente foi embora. Até porque estava todo mundo apoiando minha decisão, não tinha por que alguém questionar. Foram embora. Foi eu e meu esposo. Ele ficou lá até umas 10 horas da noite, preocupado, porque eu ia ficar só. Porém, o ambiente estava tranquilo, dessa vez não tinha outras gestantes ali, né? Estava tranquilo. E eu disse para ele, olha, da outra vez foi assim, isso aqui estava cheio, era bebê chorando, era mãe chorando, mulher gritando de dor, eu, por outro lado, triste, minha mãe querendo dormir, e assim, tá tudo caminhando para que seja eu e Deus. Pode ir. E ele foi embora. Ele disse que ia pedir o dia seguinte para vir ficar comigo e não trabalhar, mas ele foi embora para dormir com o Nicolas, né? E eu fiquei sozinha naquele hospital, naquela sala cheia de cama. Mas sabe que eu precisava disso, desse momento com Deus. Minha cabeça estava muito confusa, eu estava muito entristecida. Não pela perda de mais um filho, não por isso, mas assim, porque eu tive esperança dessa vez. Assim, eu não tinha esperança nenhuma. Veio uma esperança, eu me agarrei nela. Veio uma resposta de Deus, eu me agarrei nela. E tudo isso acontecendo, e eu sabia que era meu milagre, eu tinha essa certeza. E assim, eu abri mão de um monte de coisa, eu deixei um monte de coisa fazer o que eu gostaria de estar fazendo, eu deixei um monte de pessoas fazendo o que eu gostaria de estar fazendo, de estar envolvida, por uma esperança, por uma fé, por algo que eu tinha. E de repente, eu não tinha mais nada em cima de um congresso que eu não tive nenhuma participação física, ativa. E eu não sabia mais o que fazer. Foi muita confusão na minha mente, muita confusão, muito questionamento. Não questionando Deus diretamente, mas eu procurando mesmo. Por quê? Peraí, o que foi que eu não sabia o que fazer. E nesse momento, sozinha naquele hospital, eu passei a noite sozinha de 10 da manhã, de 10 da noite às 8 da manhã, sem dormir, conversando com Deus, mexendo no celular, lendo uma palavra, ouvindo o silêncio. Depois eu ouvia choro. Depois chegou uma grávida pela madrugada. E eu fiquei olhando para ela e vendo todo aquele sofrimento para ter um filho. E o quanto isso é bom, sabe? Se bem que eu não sofri, Nicolas, ele foi de cesariana e foi parto cesárea, e pela experiência que eu tive na primeira curetagem, após ser ingerido comprimidos para que eu pudesse, para que o meu corpo ele manifestasse um aborto espontâneo, e eu não conseguia abortar espontâneo, por isso foi feita a curetagem. Dessa vez também foi introduzido em mim vários medicamentos para que eu pudesse sentir contrações e expulsar, né, espontâneo. Isso não aconteceu de novo. Eu estava tão calminha ali na cama do hospital, tão calminha, e todo mundo para lá e para cá, nada, de novo. Eu morrendo de vergonha. Aquele povo, de novo. Aí, sabe, eu tinha que passar por tudo aquilo. E eu estava conformada. Teve um momento na madrugada que veio um consolo tão grande dentro de mim, um consolo tão grande que só poderia ser o meu amigo Espírito Santo. Não vinha de mais ninguém, não vem de mais ninguém isso. Aquela presença me consolou, me conformou, acalmou meu coração, me deu a certeza de que no sábado eu estaria em casa com a minha família. E esta palavra, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, ela ficou viva em mim, na prática mesmo ali, naquele momento. Ela se tornou real, ela se tornou... Eu não sei explicar,
naquele momento, a única certeza que eu tinha dentro de mim é: vou para casa, vou me levantar, vou para o congresso, vou adorar o meu Deus, porque eu tive todos os motivos cabíveis, não eram desculpas, eram motivos para jogar tudo para o alto, para questionar, para abandonar minha fé, para murmurar e para não ir adorar ao meu Deus. E eram motivos, porque eu ia ter que ficar de repouso pós-curetagem. Eu sabia disso. Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu vou sair daqui amanhã, Senhor. Eu vou para minha casa. Eu vou comemorar os 6 anos do meu filho com toda a nossa família, a minha família, a família do meu esposo. Vamos estar todos juntos rendendo honra e glória a Ti, porque eu estarei em casa. Eu vou repousar no domingo, mas na segunda-feira me dá condições de ir para a igreja, de fazer aquela festa da forma que o Senhor merece, porque o Senhor é digno, porque eu não estaria sozinha neste hospital, passando pelo segundo processo de perda, com a calma e com a paz que eu estou sentindo, com o consolo que eu estou sentindo, se não fosse o Senhor. Não é uma situação fácil, humanamente falando, mas eu estou bem, eu estou renovada espiritualmente, eu estou restaurada, eu estou ciente de que o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, e eu quero render a Ti tudo isso, com a minha vida. Eu quero estar ali, eu quero Te servir, eu quero fazer o melhor para Ti. E se eu não tiver, eu não tenho como demonstrar a gratidão que eu estou sentindo. Eu quero estar presente fisicamente, eu quero estar, me dá condições. E era tudo que eu pedi a Deus. E na manhã seguinte, meu marido já estava lá comigo e pelas 10 horas da manhã eu fui para a sala de cirurgia, fiz a curetagem, porque não abortei, né, espontâneo, não saiu. Passei de novo por um processo de curetagem. Um detalhe para as mulheres que eu acredito, como eu, não sabia. Antes de ir para a sala de cirurgia, o obstetra, ele, né, fez o toque, a avaliação, e ele me aconselhou uma coisa, ele disse: mãe, não fique sem tomar anticoncepcional, esperando um novo momento para ter o bebê. Não. Tome anticoncepcional, repose, passe mais tempo do que os 6 meses agora para tentar novamente. Porque o anticoncepcional ele vai restaurar o seu útero, essa é a segunda curetagem, vai ficar cada vez mais difícil. Se a senhora não tomar o anticoncepcional, o seu útero não vai estar restaurado, porque ele regula o ciclo menstrual e ele restaura a saúde uterina, as paredes uterinas, né? Porque a cada curetagem que vai fazer, querendo ou não, é uma agressão à mulher. E aí ele falou essas palavras de que o anticoncepcional ele vai me ajudar, ele vai dar um repouso ao útero. E eu não sabia disso, né? Para alguma coisa o anticoncepcional serve, porque é tão ruim. Mas eu aderi, tá certo, é isso mesmo. E fui lá e a gente praticamente implorou a ele, chorou. Olha, doutor, é o seguinte, o aniversário do meu filho foi quinta-feira. Ontem eu tive que vir para cá e me internei. Deixamos para fazer a festinha hoje, porque hoje vai estar toda a família reunida, os avós dele vão estar todos juntos e eu não queria estar longe dele nesse momento. Essa é a segunda curetagem minha em 7 meses. Em novembro e em junho. Novembro de 2018 e junho de 2019. Em 7 meses, 2 perdas, 2 abortos retidos, 2 curetagens, 2 experiências fortíssimas com meu Pai do céu. E eu não quero estar neste momento aqui no hospital, eu quero estar em casa, eu quero ir para casa. E ele disse que se eu fosse uma mocinha comportada, eu estaria em casa sim, em 3 horas.
E foi tudo tão tranquilo, tão tranquilo, tão tranquilo. Meu Deus do céu, como Deus cuida de tudo. Quando eu saí da sala de cirurgia de 10h20, 10h15, 10h30, eu não sei, né? Porque é um sono profundo que a gente apaga. Então, eu sei que mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu já levantei, tomei banho, aí fui fazer, né, a avaliação com ele, fui insistir para vir para casa, falei com a enfermeira disse que ele ia me dar alta sim, para eu ficar com meu filho, com a minha família. E assim, foi tudo como Deus havia me feito sentir, sabe, me dado a segurança. E umas 3h30 para as 4 horas a gente saiu de lá. E quando a gente vinha no carro, eu e meu esposo, foram palavras dele. Ele me disse o seguinte: Mary, eu estou feliz por ter dado tudo certo e por você estar bem, porque eu me preocupo demais com você, a sua saúde, o seu estado emocional, mas também estou feliz por saber que um dia nós vamos encontrar os nossos 2 filhos. Um dia a gente vai estar com Jesus e ele vai dizer: vem cá, Meire, ó, quem está ali esperando por vocês. Essa é a maior alegria, a maior certeza que a gente tem, é que vamos vê-los um dia. E que eles já estão guardados. Eles não estão nesse mundão, sabe? Propícios, vulneráveis a talvez até se perder. Mas eles estão guardados, eles estão com Deus. Eles estão melhor que a gente. E eu acredito muito nisso, queridos, muito, 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 muito mesmo. Imagina, uma penca de menino lá, olha lá os filhos de vocês aqui. É coisa nossa, né? É uma forma de pensar da gente. Mas isso é muito confortante, é muito bom saber disso. E eu cheguei em casa, eu fui muito bem recebida, muito bem recebida. Nós, né, já na nossa casinha. E fui muito bem recebida, a família estava toda junto. Vocês vão ver fotos, foi maravilhoso, maravilhoso. Meu filho, ver meu filho, quando eu cheguei ele me abraçou tanto. A gente teve que falar para ele, explicar para ele que não foi dessa vez de novo, mas que a gente um dia vai ver todos os irmãozinhos dele no céu. E no momento certo, Deus ele vai alegrar o nosso coração, porque ele não disse quando, mas ele prometeu. E eu creio nas promessas de Deus. Creio muito, 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 muito mesmo. E eu fui, descansei o domingo todinho, minha sogra ainda estava aqui, me deu maior ajuda. Meu esposo, gente, meu esposo não tem igual, não tem igual. A preocupação dele, o zelo dele, o cuidado dele comigo, sabe? Com eu estar bem, é sem comparação. O meu Deus o tempo todo agindo, foi uma recuperação assim maravilhosa. Eu não tive tempo para murmurar, eu nem conseguia mais depois de todo o consolo do Espírito Santo, depois de toda a providência de Deus, depois de estar na minha casa. Eu não tinha nem o que murmurar. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu levantei, eu vou para a igreja. Fui para a igreja de 9h da manhã e saí de lá umas 4 horas da tarde, na segunda-feira. Fiquei sentadinha mesmo, não dei trabalho a ninguém. E eu também tinha consciência de que meu estado físico estava, né, eu estava vulnerável, eu estava passando por um processo de recuperação. Eu sabia que não podia fazer esforço nenhum, eu tenho consciência disso. Mas eu fiquei lá sentadinha, assim, 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 e a ornamentação ficou pronta para que no dia seguinte a gente pudesse festejar e dar honra e glória a Deus. No dia seguinte, a gente foi para a igreja, à noite, para o culto, para o início do congresso. E eu posso dizer a vocês que eu fui na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Fui sim, em nome de Jesus.
Fui e adorei ao meu Deus. Fui, fiquei lá sentadinha, eu adorei, eu glorifiquei, eu chorei, eu orei, eu agradeci. Eu só tenho a agradecer, gente. Gente, eu quero dar um recado para vocês. Muito, muito, muito importante, diante de tudo que já foi falado aqui, compartilhado com vocês, mas saiba de uma coisa. Você só tem uma oportunidade de servir ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, de servir com tudo que você tem, de amá-lo e crer nele com tudo que você tem. Você só tem uma oportunidade. Porque se temos certeza de uma coisa, é a morte. E ela chega para todo mundo e a gente não tem controle dela e a gente não sabe quando chegará o nosso dia. Então nós só temos uma oportunidade. E essa oportunidade é o presente, é o agora. Então, eu não posso abrir mão de adorá-lo, de servi-lo. Não posso. Eu tinha todos os motivos do mundo para isso. Até para ficar em casa. Eu não tô nem falando de abandonar minha fé, mas até de ficar em casa, plantada, chorando, me lamentando, repousando. Eu tinha motivos, eu não tinha desculpas, eu tinha motivos. Mas eu decidi, com os meus motivos, engrandecê-lo, adorá-lo, sabe? Estar presente, servi-lo, dizer estou aqui. Isso era uma superação íntima, pessoal minha, não era para mostrar para ninguém, eu precisava disso. Eu precisava, sabe por quê? Porque as nossas desculpas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas perdas, o momento, por mais difícil que seja que estamos passando, não é e nunca será motivo suficiente para nos afastarmos de Deus. Não é. Essas desculpas não irão te levar até Ele. Essas desculpas só irão te afastar dele, da vida eterna. Então não arruma desculpa para estar longe de Deus, não. Não arruma desculpa para estar longe da obra de Deus, não. Não arruma... você não tem motivo nenhum. Nenhum. Acredite. Sirva a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, independente das circunstâncias, sabe? Porque se é amar a Deus de todo o coração, alma e conhecimento, sabe? Então ame, sirva, sirva com tudo que você tem, mesmo que isso tudo seja dor, mesmo que isso tudo seja sofrimento, mesmo que isso tudo sejam experiências difíceis, mas sirva. Porque quem melhor do que Deus para recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras e segundo a nossa disposição? E eu não estou falando de recompensas terrenas, não. Eu estou falando de recompensas espirituais, emocionais, de recompensas que irão nos levantar, nos fazer reagir, nos colocar de pé, sabe? As recompensas celestiais, elas vão fazer com que, em meio àquela circunstância difícil, você está ali servindo ao Senhor, elas vão fazer com que você se supere, sabe? Que você melhore, que você cresça, que você aprenda. Você não pode usar os teus motivos como desculpa para não servir ao Senhor. Não pode, querido. Do contrário, use os seus motivos como experiência, como degrau, como desculpa para estar mais próximo dele. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu entendi. E eu adorei ao meu Deus a semana todinha e foi maravilhoso estar junto ali com os irmãos, estar rendendo graças a Ele, vendo os jovens todos alegres, bonitos, olhando para mim com os olhinhos brilhando, porque eu estava ali junto com eles, sabe, me dando aquela alegria de vê-los tão lindos, tão cheios de Deus, cheios de vontade de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Vendo eles também ter superado esse momento difícil comigo, eles superaram também porque eles fizeram muita coisa, foram vender comida na feira, venderam comida durante as festas juninas, venderam tanta coisa, sabe? Eles se superaram também, isso foi muito gratificante para mim, só de olhar assim para o lado e ver todos eles, tudo bonitinho, os vasinhos de jarro, tão lindo,
e engrandecendo o nome do Senhor, eu não tinha mais do que reclamar. Eu nunca tive o que reclamar, porque o meu Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e eu não tenho dúvidas disso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, porque eu quero falar de como Deus, Ele fez na minha vida, de como Ele me guiou para tomar as devidas precauções e providências sobre essas duas situações pelas quais eu passei. Lembrando de um detalhe que vai ser muito importante para o próximo vídeo, eu esqueci de relatar aqui a respeito de que nessa última gestação, nesses poucos meses, nesses quase um mês que eu passei nesse processo, agora entre maio e junho, essa gestação ela veio com algo diferente em mim, fisicamente falando. Eu senti muita falta de ar, muita dor no peito e muita dor na cabeça. E isso foi um detalhe para que no próximo vídeo a gente converse sobre isso. Mas eu esqueci de relatar. Eu estava tão focada no momento emocional que eu esqueci de relatar que fisicamente veio um agravante junto com essa gestação. Muita falta de ar mesmo. Dores no peito e na cabeça. E no próximo vídeo a gente vai estar junto e vocês vão conhecer, não é? Mais uma parte da minha vida, da minha história. Eu espero que vocês lá fiquem com Deus. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom